Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Amém? É uma alegria estarmos aqui nessa noite para compartilhar com vocês esse momento de bênção, esse momento de graça que o Senhor proporcionou para todos nós, para você e também para mim. Pela oportunidade de poder sentar, diante do Senhor, escutar a sua palavra, para poder trazê-la a vocês. Meu nome é Antônio Arnaldo Gatti, eu moro em Vila Belmiro, participo do Grupo Rafael, sou casado com a Edneia há 39 anos e é uma alegria viver durante tanto tempo na Renovação Carismática, participando de grupo de oração, desde 1980. E eu sempre digo que, mesmo tendo 43 anos de participação no grupo de oração, eu não aprendi quase nada do que Deus tem ainda para me ensinar. Certamente, o ensino completo, a conclusão desse ensino será na glória, se Deus quiser, Então, irmãos, o tema da nossa pregação hoje, boa noite, irmãos e irmãs, para amar o presente. A paz do nosso Deus dizer juntos, vocês, curando o passado, amém, para amar o presente. Uma alegria estarmos aqui nessa noite. Vocês estão aqui hoje para compartilhar com vocês esse momento de segundas-feiras, esse momento de bênção, de cura, de restauração para todos nós. Vocês vieram aqui e também para mim, porque vocês, pela oportunidade precisam de Deus, sentar diante do Senhor, porque vocês acreditam que Deus pode para poder fazer algo a vocês. Na vida de vocês, meu nome é Antônio Arnaldo Gatti, eu moro em Vila Belmiro, participo do grupo somente Rafael, o Senhor pode fazer. Sou casado com a Edneia, então, vocês vieram aqui porque vocês acreditam e porque vocês sabem. É uma alegria que viver o Senhor pode durante tanto tempo na Renovação Carismática, participando do grupo de oração, desde 1980. Tem um versículo eu sempre digo que muito mesmo tendo 43 no Evangelho de São João, de participação. Vocês não precisam de abrir agora, certo? Eu não aprendi João 3, é só um versículo. João 3,16. Que diz assim, certamente, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, será na glória, que lhe deu o Filho único. Então, irmãos, para que todo que nele crer, o tema da nossa pregação não pereça, hoje, mas tenha a vida eterna. Vou repetir. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, você e eu estamos aqui, viemos aqui por causa de quem? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus personificado em Jesus, que está presente aqui no nosso meio. Todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita no Senhor, não perecerá, mas terá a vida eterna, terá a vida em abundância. Como Jesus mesmo disse, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos. E quando a gente fala em enfermidade, não é somente a enfermidade física, não é somente as nossas dores externas e internas do nosso corpo. Não importa qual seja a nossa enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, psicológica, seja espiritual. Ele veio para todos os enfermos. E todos nós temos enfermidades. Como eu disse, não somente físicas, mas temos enfermidades
psicológicas e temos enfermidades espirituais. Agora sim, então, eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Marcos 3, de 1 a 6. Quem encontrou diz amém. Amém, gente? Quem não trouxe a Bíblia, na próxima semana, traga a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e muito mais do que a palavra, é a pessoa de Deus que nos acompanha, que nos aconselha. Então vamos ouvir? Diz assim, o título aqui está O Homem da Mão Seca. Então diz assim, noutra vez, entrou Jesus, na sinagoga, e ali achava-se um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca, vem para o meio. Então, lhes pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando o olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem, estende tua mão. Ele estendeu-a, a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos, como o haviam de perder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus, ele estava iniciando o seu ministério, tinha apenas recebido o seu batismo, e o que acontecia é que as pessoas não tinham argumentos para contrariar o poder dele, a manifestação do seu poder. Eles não duvidavam que Jesus podia fazer milagres. Certamente eles já tinham visto, mas eles implicavam com Jesus porque Jesus curava no dia de sábado. O dia de sábado para eles era o dia sagrado, como se fosse o domingo para nós, mas eles muito mais, né? E muitos desses que ficavam vigiando, ficavam implicando, querendo pegar Jesus, porque era judeu, querendo pegar ele em contradição, eles ficavam ali vigiando e implicando com ele. A palavra diz que aqui havia um homem que tinha o quê, gente? Tinha a mão seca. Então havia um homem da mão seca e os fariseus e os herodianos, aqueles que eram os puxa-saco de Herodes, né? Eles estavam vigiando se Jesus iria curá-lo. Quando ele entrou na sinagoga, logo ficaram de olho. Não tem aquela piada que o pessoal fala, fica de olho no gato e no peixe, não é? E eles ficavam, olhavam para o homem da mão seca e olhavam para Jesus. Qual a reação de Jesus? O que ele vai fazer? Ele vai chamar o homem da mão seca? E eles ficavam ali. Então, irmãos, os fariseus e os herodianos continuam, hoje eles também existem no nosso meio.
eles estão no nosso meio e cada vez eles ficam procurando uma forma de ser empecilho, de ser obstáculo para a nossa cura, para a nossa restauração. Muitas vezes esses herodianos e fariseus estão nas nossas casas. Eles ficam dizendo: você vai lá para quê? Mexe com isso não. Isso é fanatismo, isso é charlatanice, isso é aquilo mais. E ficam ali vigiando para que nós não recebamos a cura, não recebamos a restauração da nossa vida. Jesus, ele falou forte com aquele homem: vem para o meio. Não sei, talvez eles estavam numa roda e ele falou: vem para o meio. E ele veio então para o meio, como se Jesus estivesse falando para ele: não se esconda, meu irmão, não se esconda, vem para o meio. Eu te amo, eu quero curar você. Aproxime-se de mim. Venha para mais perto, exponha a sua necessidade. Coloque a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua vergonha, o seu complexo, coloque aqui diante de mim. Estenda a tua mão. Ele falou isso depois de ter dito: vem para o meio, estenda a tua mão. E quando aquela mão seca foi estendida, ela foi curada. A mão foi curada. Aquela mão seca devia deixá-lo complexado. Eu conheço pessoas que têm algum problema de deficiência no braço, na mão, e as pessoas ficam se escondendo. Certamente com aquele homem não era diferente, mas Jesus quis curá-lo como ele também quer curar a nós. Como ele quis tirar aqueles complexos daquele homem, ele também quer tirar os complexos que estão em nós. Ele estendeu a mão. Com certeza, a vida dele, depois daquele estendimento, aquela extensão da sua mão, depois da cura que ele recebeu, certamente a vida daquele homem mudou. Certamente aquele homem se alegrou. Certamente aquele homem, ele teve coragem de se misturar com os outros e não ficou mais se escondendo. E ele certamente agradeceu a Deus. Certamente ele louvou a Deus, bendisse a Deus por aquela graça que ele havia alcançado. As suas reclamações: por que comigo, Senhor? As suas reclamações se transformaram em louvor a Deus, se transformaram em alegria. Ele passou a se amar. Ele até então, ele se achava um coitado, se achava até mesmo não amado por Deus, nem pelos seus, mas a partir daquele momento ele passou a se amar. Irmãos, quais são as nossas mãos secas que têm nos deixado escondidos, que têm nos deixado cabisbaixos? Quais são as nossas mãos secas que têm nos deixado entristecidos? Quais são elas? Quais são os traumas da nossa vida que nós guardamos no nosso subconsciente? Quais são os traumas? Quais são as dores da nossa alma que nós sentimos hoje?
Quais são as dores, quais são as tristezas que nós trazemos hoje e que muitas vezes nós não conseguimos saber de onde vem. Mas o Senhor está falando para você, o Senhor está falando também para mim. Estenda a tua mão, melhor, estenda o teu coração, coloque a sua vida diante de mim. Eu posso curar você, eu posso restaurar você, eu posso te dar vida nova, eu posso tirar você dessa vida que você está vivendo hoje, vida de amargura, vida de tristeza, vida de depressão. Eu posso fazer isso. Estenda a tua vida, estenda o teu coração, meu filho, o Senhor está falando, minha filha. Muitas coisas secam, não a nossa mão, mas secam o nosso coração. Deixa os nossos corações petrificados, deixa os nossos corações insensíveis, distantes de Deus. As coisas começam a dar errada na nossa vida, nós não procuramos a Deus, nós fugimos de Deus. E por isso, cada vez mais, nós vamos ficando enrijecidos, vamos ficando travados, vamos ficando secos, não é? Vamos fazendo isso. Ficamos nos escondendo de nós mesmos. Então, irmãos, é preciso sermos curados de nossas feridas, as nossas feridas do passado. Talvez coisas que nos foram ditas ainda quando éramos criança, coisas que foram ditas quando estávamos no ventre de nossa mãe, coisas que foram ditas na nossa adolescência, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa já maturidade. Aqui não dá para a gente fazer uma oração tipo assim, de tempo em tempo, por causa do tempo, mas o Senhor está aqui, e nem nós muitas vezes sabemos o que nos foi dito, mas o Senhor sabe, e Ele quer que nós coloquemos a nossa vida diante dEle. Amém, irmãos? Amém? Ele quer que nós coloquemos a nossa vida diante dEle. E é preciso, então, sermos curados dessas nossas feridas, feridas do passado, como disse, para termos um presente, para termos um futuro na experiência do amor e do poder de nosso Deus. Onde Jesus está, está a cura. Amém? Amém, gente? Aonde está Jesus, está a cura. Fala de novo. Está a cura. Aonde está a cura, está Jesus. Se hoje você está aqui, abra-se também ao Evangelho, abra-se também à Palavra de Deus. O Papa Paulo VI dizia que a cura, ela faz parte da evangelização, e ela é do Evangelho, porque Jesus disse para os seus apóstolos: ide, curai os enfermos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, se hoje você está aqui, se abra a palavra de Deus. Não basta apenas nós querermos a cura, mas é preciso nós nos abrirmos à palavra, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos mostre como viver a graça da cura na nossa vida. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. E tem um exemplo que todos nós conhecemos. Os 10 leprosos. Sim ou não? Tinham 10 leprosos que vinham andando e eles pediram a Jesus para que pudesse curá-los. E Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. O sacerdote era quem atestava a cura dos
enfermos, dos doentes, dos leprosos. E eles foram, e logo que saíram da presença do Senhor, eles se olharam, eles estavam curados. Aí, quantos voltaram para agradecer o Senhor? 1. E os outros 9? Os outros 9 estão por aí até hoje. Então, irmãos, quando nós temos uma enfermidade, quando nós estamos vivendo um momento difícil, muitas vezes, quando nós já passamos pelos médicos, passamos por tudo quanto é lugar, psicólogo, psicanalista, isso e aquilo, aí nós, tipo assim, último recurso, Jesus. Aí a gente vem, procura Jesus, confessa, recebe a comunhão, fica restaurado. Passou o tempo da restauração, o que acontece? Suspira e vaza. Igual gás, né? Vaza. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os instantes da nossa vida. Não é somente quando nós estamos no sufoco. Porque quando nós estamos juntos do Senhor, nós temos problemas, mas nós temos também a certeza de que o Senhor está conosco e de que Ele ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Daqueles leprosos, apenas um voltou. E nós não podemos ser esses 9. Quantos de nós aqui já recebemos curas, restaurações, curas de lepras do nosso coração? A lepra, hoje a gente chama de hanseníase, né? Mas hoje ela é, em vista do que era, aquele tempo não tinha tratamento nenhum, as pessoas soltavam os pedaços de carne, dedos, né? Mão, e elas viviam isoladas porque não podiam ficar junto com os outros. Pense, gente, e eles ficaram curados e vazaram. Mesma coisa que acontece conosco. Jesus nos quer perto dele. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar, para salvar o mundo. Você e eu somos valiosos, somos preciosos aos olhos de Deus. Nós não temos preço, nós temos valor do sangue de Cristo. E esse sangue que o Senhor nos dá, a cada Eucaristia que nós celebramos, a cada Eucaristia que nós recebemos, o Senhor se dá a nós. E eis a maior fonte de cura para a nossa vida é a Eucaristia. A Eucaristia que nós recebemos. Quando nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, irmãos, em 1 minuto, 60 segundos que nós recebemos o corpo do Senhor, a presença, a vida de Jesus, ela passa por todo o nosso ser, por toda a corrente sanguínea. Nós ficamos por volta de 10 minutos totalmente cheios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue e o corpo do Senhor se fazem conosco um só. E quanta cura o sangue de Cristo nos pode curar.
o sangue da ressurreição, o sangue da restauração. Então, irmãos, busquemos sim, busquemos o Senhor, busquemos a palavra, busquemos a Eucaristia, busquemos na oração a presença do nosso Deus, que hoje quer nos curar. Ele é o pastor que cuida de suas ovelhas, que somos todos nós. O pastor é aquele que fica de noite, de dia, todo instante com o seu rebanho. Nós vimos no Evangelho de ontem que no último dia o Senhor irá separar as ovelhas dos cabritos. Amém? Então as ovelhas são aquelas que se deixam cuidar pelo seu pastor. Os cabritos são rebeldes. Os cabritos eles fogem. Os cabritos brigam. Os cabritos quebram as cercas, ultrapassam os limites, comem tudo que tem pela frente, enquanto que as ovelhas são dóceis, se deixam cuidar pelo seu pastor. Então, irmãos, eu quero convidar vocês para que agora nós possamos fazer um momento de oração, para que nós possamos nos colocar diante de Deus como necessitados que somos. Como necessitados que somos. E como Jesus disse para aquele homem da mão seca: vem para o meio, estenda a tua mão. E eu digo: abra o teu coração agora. Você que pode, caminhe até aqui à frente. Aproveitando também esse dia, pode vir, vai levantando e vai vindo aqui para frente. Esse dia é o dia de Nossa Senhora das Graças. O primeiro título de Nossa Senhora que foi dado pelo próprio Deus através do anjo: ave cheia de graça. Ela é cheia de graça. E você e eu necessitamos desta graça. A graça de Deus que está nela. A graça de Deus que vem pelo Espírito Santo, quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós queremos colocar aqui hoje, Maria também disse para o anjo: como isso se fará se eu não conheço o homem? A força do Altíssimo te cobrirá, a força do Altíssimo virá sobre ti, e você dará à luz ao menino, a Emanuel, que se chamará Deus conosco. Então, irmãos, abra o seu coração agora, e você pode abrir o seu coração e entregar para Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está sofrendo, as suas dores físicas, as suas dores espirituais, as suas dores psicológicas, os seus medos, os seus complexos. Você vai colocando agora diante do nosso Senhor, pelas mãos de Maria. Não é Maria que faz o milagre, mas é o Senhor a pedido dela. Então você, como a gente fala, né, na nossa casa, lembre quando nós éramos crianças, nós dizíamos: mãe, eu estou com dor no pé, mãe, eu estou com dor de ouvido, mãe, eu estou com dor de cabeça. E a mãe dava um jeito de buscar a solução para as nossas dores. Então, você pode dizer hoje para a mãe: mãe, fala no seu coração, fala para ela: mãe, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Vai falando para ela. Coloca a sua vida nas mãos dela agora. Vai se abrindo a graça
vai se abrindo ao poder de Deus. Vai se abrindo ao poder de Deus. Se você tem dor no braço, estenda o seu braço. Se você tem dor nos seus ombros, faça um movimento nos seus ombros. Se você tem dor nos joelhos, coloque a mão sobre o seu joelho. Aonde você sente dor? Você que está fazendo tratamento, seja ele qual for, peça agora ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou fazendo aquilo que me indicaram de fazer. Vem, Senhor, somente o Senhor tem o poder completo de tudo, de fazer tudo. Por isso, vem e toca-me agora, Senhor. Restaura a minha vida, cura as minhas feridas, cura as minhas enfermidades. Vem, Senhor, cura e restaura todo o meu ser. Eu quero sair daqui nessa noite, Senhor, como aquele homem da mão seca que saiu alegre, feliz, glorificando o Senhor pela cura, pela libertação.